Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dando continuidade à nossa jornada bíblica, percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o maior texto desta nossa jornada dos Atos, o capítulo 7, dos versículos 1 até o versículo 53. É o discurso de Estevão, um texto belíssimo que marca os Atos dos Apóstolos. Ele nos leva a refletir uma nova leitura da história da salvação. É um dos mais importantes em Atos. Indica a ruptura da comunidade cristã diante do templo e com a lei de Moisés. Mediante uma longa memória da caminhada histórica do povo, Estevão recorda a fidelidade de Deus e destaca alguns fatos. Abraão, Moisés e tantos outros fazem parte desse discurso que nós vamos hoje, então, conhecer. Façamos nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho, numa igreja em saída de discípulos e missionários, em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Então, nosso texto começa no capítulo 7, versículo 1, que diz assim: O sumo sacerdote perguntou a Estevão: É isso mesmo? Ele respondeu: Irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: Saia da sua terra e da sua família e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. Depois que o pai dele morreu, Deus o fez emigrar daí para esta terra onde vocês agora moram. Deus não lhe deu nenhuma propriedade nesta terra, nem mesmo o espaço de um pé no chão, mas prometeu dá-la como posse para ele e para sua descendência. Embora Abraão não tivesse filhos, Deus assim falou: A descendência dele será peregrina em terra estrangeira. Será escravizada e maltratada durante 400 anos. Mas eu julgarei a nação da qual eles serão escravos. Depois disso sairão daí e me prestarão culto neste lugar. Deus em seguida lhe concedeu a aliança da circuncisão. E assim ele gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. Isaque gerou Jacó e Jacó gerou os 12 patriarcas. E os patriarcas, com inveja de José, o venderam para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações e lhe concedeu graça e sabedoria diante do Faraó, rei do Egito. Este o nomeou administrador do Egito e de toda a sua casa. Houve então uma carestia em todo o Egito e em Canaã. Era grande a miséria, e nossos pais não encontravam o que comer. Sabendo que no Egito havia mantimento, Jacó enviou para lá nossos pais uma primeira vez. Na segunda, José deu-se a conhecer a seus irmãos, e Faraó ficou sabendo da origem de José. Então José mandou chamar seu pai Jacó e toda a sua família, ao todo 75 pessoas. Jacó desceu para o Egito e aí morreu, como também nossos pais. Seus restos foram transportados para Siquém e colocados no sepulcro que Abraão, a dinheiro, comprara dos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximava-se, porém, o tempo de se realizar a promessa que Deus tinha feito a Abraão. O povo foi crescendo e se multiplicando no Egito, até que no Egito surgiu outro rei que não tinha conhecido José. Esse rei, agindo com astúcia contra nossa estirpe, perseguiu nossos pais e os obrigou a abandonar os filhos recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Nesse tempo nasceu Moisés, que era belo aos olhos de Deus. Durante 3 meses foi criado na casa de seu pai.
Depois, quando foi abandonado, a filha do faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Assim Moisés foi iniciado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se poderoso em palavra e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe ao coração o desejo de visitar seus irmãos, os israelitas. Vendo que um deles era maltratado injustamente, tomou sua defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos iriam compreender que Deus ia salvá-lo através de sua mão. Eles, porém, não o compreenderam. No dia seguinte apareceu quando alguns deles brigavam e tentou reconciliá-los, dizendo: Vocês são irmãos, por que se maltratam um ao outro? E aquele que estava maltratando o companheiro rejeitou Moisés, dizendo: Quem o nomeou chefe e juiz sobre nós? Por acaso você quer me matar, como fez ontem com o egípcio? Ao ouvir essas palavras, Moisés fugiu e foi viver como forasteiro na terra de Madiã, onde teve 2 filhos. 40 anos depois, um anjo apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai, na chama de uma sarça que ardia. Moisés ficou admirado ao ver a aparição. Quando se aproximou para ver melhor, a voz do Senhor se fez ouvir. Eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tremendo, Moisés não ousava levantar os olhos, e o Senhor lhe disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Eu vi muito bem a miséria do meu povo no Egito. Ouvi o gemido deles e desci para libertá-los. Agora venha, que eu vou enviar você ao Egito. A este mesmo Moisés eles os tinham renegado, dizendo: Quem o nomeou chefe e juiz? A ele Deus o enviou como chefe e libertador por meio do anjo que tinha aparecido na sarça. Foi ele que os fez sair, realizando sinais e prodígios na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Esse Moisés foi quem disse aos israelitas: Deus lhes fará surgir entre os irmãos de vocês um profeta como eu. Foi ele, na assembléia do deserto, quem esteve com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e também com nossos pais. Foi ele que recebeu as palavras de vida para transmiti-las a nós. Nossos pais, porém, não quiseram obedecer-lhe. Ao contrário, o rejeitaram e em seus corações voltaram ao Egito ao dizerem a Arão: Faça para nós deuses que nos guiem, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou do Egito. E naqueles dias fizeram um bezerro, ofereceram sacrifício ao ídolo e se alegraram com a obra de suas próprias mãos. Então Deus se voltou e os deixou adorando o exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Por acaso vocês me ofereceram vítimas e sacrifícios durante 40 anos no deserto, ó casa de Israel? Pelo contrário, vocês carregaram a tenda de Moloque e a estrela do deus Refã, imagens que vocês mesmos fizeram para adorar. Por isso eu os deportarei para além da Babilônia. A tenda do testemunho esteve com nossos pais no deserto, segundo as instruções daquele que tinha dito a Moisés, para fazê-la de acordo com o modelo que lhe havia mostrado. Nossos pais receberam a tenda e, guiados por Josué, a introduziram no país conquistado das nações que Deus expulsou diante de nossos pais. E aí ela ficou até o tempo de Davi. E Davi encontrou graça diante de Deus e lhe pediu permissão para construir uma casa para o Deus de Jacó. No entanto, foi Salomão quem lhe construiu uma casa. O Altíssimo, porém, não mora em obras de mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o lugar onde apoio os meus pés. Que casa vocês construirão para mim, diz o Senhor? E qual será o lugar do meu descanso? Não foi minha mão que fez todas essas coisas? Homens de cabeça dura, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre se opõem ao Espírito Santo? Vocês são como foram seus pais. A qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não a observaram.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Começa a sessão do Sinédrio, formado pelos saduceus, aos quais pertenciam os sacerdotes e anciãos, grandes proprietários de terra e que ainda dominavam a estrutura do templo, e pelos doutores da lei, que dominavam jurídica e religiosamente o templo. Os dois grupos tinham sido atingidos pelas críticas de Estevão. Estevão não se defende, faz um longo e belo discurso, e aos poucos vai transformando as acusações feitas contra ele em acusações contra os membros do Sinédrio, os chefes do judaísmo. Estevão conta a história de Israel, uma história que testemunha contra os próprios chefes do judaísmo da época. Fala dos patriarcas, de Moisés, da libertação do Egito e do culto a Deus. Estevão salienta que Abraão era estrangeiro e nunca teve uma propriedade na terra onde agora vocês moram. Tremenda crítica aos saduceus, grandes latifundiários. Salienta que os descendentes de Abraão seriam forasteiros, vivendo no estrangeiro. Defesa dos pagãos, de todos os que viviam fora da Palestina. Vem depois a história de Moisés, entregue pelos irmãos aos pagãos, da mesma forma que as autoridades haviam entregue Jesus aos romanos. Moisés se tornará o salvador do seu povo. Temos então o período de opressão e a ordem de matança, e Moisés, filho dos hebreus, não só sobreviveu, mas também foi iniciado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso no falar e no agir. Clara afirmação do valor das culturas estrangeiras e da necessidade de conhecer tudo e ficar com o que é bom. Mas Moisés foi rejeitado pelos seus irmãos da mesma forma que as autoridades rejeitaram Jesus. Moisés havia defendido um irmão e isso foi considerado crime, sinal de que a defesa da pessoa humana nem sempre parece o mais importante para as autoridades. Jesus defendeu o povo e também foi condenado. Depois vem a narração sobre a experiência de Moisés no deserto do Monte Sinai e a declaração de Deus de que aquele lugar é terra santa. Clara crítica ao templo como lugar santo. Onde fica o lugar santo para Deus? É a terra onde acontece a libertação, fruto do clamor do povo e da resposta de Deus. Deus quer liberdade para a vida, da mesma forma que o povo oprimido e explorado. Nova semelhança entre Moisés e Jesus. Moisés fora renegado pelos irmãos e teve de fugir. Jesus foi renegado pelas autoridades e condenado. Mas foi Moisés que libertou o povo, assim como Jesus, que Deus ressuscitou. E as autoridades não têm desculpa, pois o próprio Moisés anunciara que Deus haveria de suscitar entre os irmãos de vocês um profeta como eu. E o que é o profeta? Alguém que lê no clamor do povo o desejo da vida que Deus quer dar ao povo. Contudo, assim como os antepassados não deram ouvidos a Moisés, que os libertava na libertação para a vida, as autoridades também não deram ouvidos a Jesus, e como os antigos preferiram voltar à idolatria, isto é, à exploração e à opressão, voltando ou recriando o Egito. Uma clara referência ao período da monarquia em Israel que acabou no exílio da Babilônia. E quanto ao lugar do culto a Deus? Ao sair do Egito, o povo tinha a tenda e não um templo. A tenda caminhava com o povo, não era fixa como um templo. É com Deus caminhando no meio de seu povo que se constrói a história, conquistando a terra da liberdade e da vida. A história, segundo o relato de Estevão, é interrompida no tempo de Davi e Salomão. Davi construiu um estado, o contrário de uma história. Estado lembra o Egito, lugar de exploração e dominação, enquanto história lembra a caminhada livre para a vida. Salomão construiu o templo, querendo limitar e manipular a presença e a ação de Deus. Contudo, o próprio livro dos reis lembrava na ocasião que Deus não cabe em nenhum lugar, muito menos num templo, seja ele o maior e o mais belo. Isso está no primeiro livro dos reis, no capítulo 8, versículo 27. Tudo isso é crítica às autoridades religiosas que pretendem conter e controlar no templo o Deus que quer a liberdade e a vida do povo. Já não há mais nada a dizer.
Estevão passa a acusação direta, nos versículos 51 a 53. Deixa bem claro que as autoridades perseguiram sempre os profetas, a Jesus e agora a ele próprio. E as autoridades, principalmente as religiosas, são tanto mais culpadas porque conhecem a lei, que era palavras de vida, e a transformam em palavras de morte. Isto é instrumento manipulador para defender seus próprios interesses contra a legítima aspiração do povo por liberdade e vida. O que todo o discurso de Estevão quer dizer? Simplesmente que os cristãos entendem mais das Escrituras que as autoridades que se arrogam o poder de condená-los. Ou seja, os cristãos têm o Espírito que ilumina sua mente e a ação para compreender o projeto de Deus. Não que as autoridades não compreendam, elas compreendem sim, mas vão contra. Então, hoje, para a nossa reflexão, esse discurso de Estevão, que traz essa história da salvação que culmina na acusação das autoridades. Um tema importante é a questão do templo. Deus não pode ser contido no templo. Nós podemos hoje nos perguntar quais as consequências desse discurso de Estevão para os tempos de hoje. O que isso quer nos dizer? Então, que nós possamos nos perguntar o que esse discurso diz para o homem e a mulher de hoje. Que o Deus, fonte de amor e de bondade, nos abençoe, nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero lembrá-los que amanhã nós temos então a nossa live com Frei Otto para conversarmos exatamente sobre essa questão dos judeus e pagãos, unidos na diversidade. É um tema forte também dos Atos dos Apóstolos que nós vamos tratar amanhã às 7h30 no nosso canal do YouTube dos Franciscanos de Santa Maria dos Anjos. Um grande abraço a todos, paz e bem.